O assunto da semana foi a operação no Morro do Alemão. O que, para mim, particularmente, é interessante, porque todo mundo viu os vídeos e ali onde tem aquela fumaça preta subindo, que filmaram lá a polícia entrando e a fumaça preta, onde está subindo aquela fumaça preta é justamente a rua aonde eu morava quando eu era criança. Eu fui nascido e criado ali naquela região da Penha, Vila Cruzeiro ali, Complexo do Alemão. E eu lembro, quando eu era criança, eu devia ter uns 14, 13, 14, 15 anos, por aí. A gente andava naquele morro ali, a gente andava por ali e não tinha problema nenhum, não tinha perigo nenhum. Em época de, em época de São João, a gente ia pegar balão no morro, de noite ficava esperando o balão cair para correr e pegar o balão. E o perigo que tinha ali era ou ser mordido de cachorro ou picar de cobra. Não tinha nada além disso ali naquela mata. E aquela região toda pertencia a uma pedreira. Ali, aquele vídeo mostra uma região ali que é Rua Angra dos Reis com Rua do Cajá. Rua do Cajá é onde estava a fumaça preta subindo. E aquela região do morro era propriedade de uma pedreira. E a pedreira, o pessoal da pedreira não deixava ninguém se estabelecer ali, invadir. Eu lembro, quando eu era moleque, que tentaram invadir uma vez, de um dia para o outro, tipo assim, de uma sexta para um domingo, já tinham alguns barracos e na segunda-feira o pessoal da pedreira já estava lá com a polícia, em 24 horas já estava limpo de novo. Mas teve uma vez que isso aconteceu. E na segunda-feira o pessoal da pedreira não veio, na terça-feira o pessoal da pedreira não veio, e o pessoal da pedreira nunca veio. E a partir dali, eu devia ter uns 16 anos, começou a se estabelecer aquela favela naquela área ali. E poucos anos depois, a favela já era dominada pelo tráfico. Não demora muito. E isso foi há mais de 40 anos atrás. E era isso. Nosso dia a dia passou a ser esse. Era tiroteio, era gente morta. Eu mesmo vi os traficantes matarem gente ali, ao vivo, né? Nem vi pela televisão. Mais de uma vez a gente viu, eu e meu irmão na época, vimos os caras trazendo o outro amarrado e o outro gritando: mãe, 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 socorro, me ajuda. E, pô, os caras jogam ele no chão e detonam ele ali. Teve inclusive uma vez que os caras tipo, executaram um cara com um tiro de escopeta na cabeça, na cara, assim, do lado do portão da casa da minha avó. E depois que veio o IML, levou o corpo, acabou, no dia seguinte já estava tudo resolvido. Aí a gente foi lá para limpar, né? Porque o portão era só resto de cabeça e tinha dente, tinha tudo que vocês imaginaram. E a gente teve que limpar aquela merda toda. Então, assim, a gente está falando de 40 anos. A gente está falando de uma situação, uma cultura, uma área, uma política que tem mais de 40 anos de idade. Então, assim, uma operação numa segunda-feira que mata 121 traficantes não vai resolver um problema de 40 anos. Para resolver esse problema daqui a 40 anos, daqui a mais 40 anos, ou talvez mais 50 anos, a polícia tinha que estar ali fazendo operação e matando traficantes todo dia, pelos próximos 40 anos. E não só ali. Né? Quer dizer, a polícia do Rio de Janeiro tinha que estar fazendo esse tipo de operação diariamente ali, na Maré, na Rocinha, em todas as favelas em que tem presença do tráfico, até que não tenha mais tráfico, porque a favela não é o problema.
O morador da favela que está querendo trabalhar, que está querendo viver a vida dele, ele não é o problema. Ele sofre com a situação, mas o problema é o traficante. E as pessoas ficam dançando em volta das palavras para descrever a situação, mas a situação é bem clara, não é tráfico de droga, é guerra. Os caras têm um território que pertence a eles e ali dentro você está à mercê dos caras. Você tem que comprar o gás deles, você tem que instalar a internet deles, você tem que, sei lá, comprar o carvão para fazer o teu churrasquinho, tem que comprar deles. E se você não compra deles, periga morrer. Então, assim, não é uma situação do tipo assim, ah, não, beleza, os caras estão ali, ali tem uma boca de fumo, mas eu não fumo, então eu não vou lá e compro, ninguém me aborrece. Não, não é bem assim. Se você compra o teu gás lá embaixo na penha, no supermercado, e os caras ficam sabendo, no mínimo vai dar merda. Você pode até morrer. Ou desaparecer. Porque uma coisa que ninguém comenta muito, e a mídia não vai comentar, é que no Brasil a gente tem, em média, 35 mil assassinatos, homicídios dolosos, né? Por ano. São mais ou menos 100 por dia. Isso se a gente só contar os homicídios, mas também tem os desaparecimentos, que são aí na faixa, vamos dizer, os mesmos 35. Então, assim, entre mortos e desaparecidos, são 200 pessoas por dia. E como é que desaparece? Desaparece no micro-ondas, desaparece cortado em pedacinho e enterrado na vala comum, desaparece passado no que os caras têm agora lá, que é o tal do moedor de carne, aquela máquina que a gente usa aqui para botar o tronco da árvore e transformar em árvore moída para fazer mulch. Lá os caras botam o sujeito dentro da máquina e vira comida de porco. Então, assim, isso é uma coisa que ninguém fala. Então você pensa, desaparecem 200 pessoas por dia, 121 bandidos, não é nada. Morreram 4 policiais, tinham que ter morrido 200 bandidos por policial. 800 bandidos. E ainda ia ser pouco. Porque quem foi preso provavelmente já está solto. Os que morreram vão ser substituídos em 2 dias. E a situação volta como de antes no quartel de Abrantes. E pior, o brasileiro e o carioca estão vivendo essa situação de quando nada disso está acontecendo, eles têm aquela ilusão de normalidade. Só que essa normalidade não existe, essa é uma normalidade consentida. Por quê? Porque basta você ver que no dia seguinte de uma operação que elimina 121 bandidos, já estão tentando prender o governador. Já estão tentando caçar o mandato do governador. Porque parece que um processo que estava arquivado contra ele há mais de ano no TSE, muito provavelmente porque 3 meses atrás ele estava cantando karaokê com Alexandre de Moraes, agora do nada reviveu. Só pode ser coincidência, né? Tipo, tá tudo bem. No dia seguinte que você faz uma operação que elimina uma galera do tráfico, um processo contra você de repente é desengavetado. Coincidência, né? Só que não. Então, assim, eu não vejo solução para esse problema enquanto não se chamar esse problema do que ele realmente é e enquanto não se nomear as soluções usando as palavras corretas. Tem que parar de dançar em volta das palavras. A solução não passa por eleger outros políticos. Basta olhar quem é que está a favor e quem é que está contra. Né? A situação não passa por trazer educação,
para a galera ali, pelo menos não agora. Talvez no futuro, quando os caras não estiverem mais lá, aí você consegue, o Estado vai conseguir entrar e vai dar para aquelas crianças escola, estudo, livro, esporte, música. Mas por enquanto não. Por enquanto o que está sendo dado para aquelas crianças é fuzil, pistola, munição, fogos de artifício para você ficar sentadinho lá tomando conta quando a polícia vem. Se bem que hoje nem fazem isso mais. Hoje os caras monitoram com drone. Não monitoram, não tem mais o moleque que ficava sentado lá na beira do morro tomando conta da entrada das ruas e para soltar fogos quando visse a polícia e que morria se não avisasse. Tipo, se é de madrugada e o moleque pega no sono, não vê a polícia chegar e não solta fogos, eles matavam o moleque, era micro-ondas, sumia. Eu cansei de ver lá mãe que falava assim, meu filho sumiu, nunca mais apareceu. Então, assim, as pessoas precisam parar de dançar em volta das palavras. A solução para o Rio de Janeiro e para o Brasil é matar esses vagabundos, é declarar isso uma guerra, colocar as Forças Armadas para trabalhar, porque, assim, prender velhinha com Bíblia, prender mulher com batom é fácil, né? Os caras já demonstraram que eles são, a gente prende essa galera. Mas fazer o que o Bob faz, ir lá levar tiro, ninguém quer fazer. Mas são eles que têm que fazer. A segurança pública é responsabilidade do poder público como um todo, está na Constituição. Então, o governo federal tem que se envolver, o governo estadual tem que se envolver, o governo municipal tem que se envolver, as polícias, as forças armadas, está na Constituição. É que a Constituição só é interpretada como lhe convém, né? Os caras só interpretam a Constituição do jeito que eles querem. Então, assim, eu não vejo outra solução. Tendo vivido lá dentro, tendo visto o que os caras fazem, e eu vi ao vivo o que os caras fazem, eu não vejo solução. Não vai, a solução não vai ser, que nem o outro lá falou, né? Oruan. Ah, pô, se tirar o fuzil da mão, tem um ser humano. É, só que o fuzil tá na mão. E enquanto o fuzil tá na mão, não tem o ser humano, não. Tá com o fuzil na mão, tem que cair. Então, enquanto o poder público, e aí, como poder público, eu digo todo o poder público, inclusive o poder público federal, não vê a situação pelo que ela realmente é, para mim, das duas, uma. Ou não tem solução, ou não tem interesse em que haja solução. Porque esses caras não são muito diferentes dos coletivos da Venezuela, que são aliados ao governo do Maduro e que mantêm o controle das áreas lá, a mando do Estado. A população é controlada pelos coletivos da Venezuela da mesma forma. Quem sai da linha, os caras dão fim. Então, assim, surpreende para vocês ver o Lula com boné do CPX, ver a Janja com boné do CPX, ver galera, artistas da Globo com boné do CPX. Surpreende depois de ver isso o pedido de prisão do governador no dia seguinte da operação, feito por partidos de esquerda que estavam com boné do CPX. A mim não surpreende. O pessoal fala assim, mas o Comando Vermelho não tem ideologia. O Comando Vermelho pode até não ter ideologia, mas quem defende o Comando Vermelho tem. Então, assim, por que defende? É porque está levando vantagem? É porque tem voto? Tem muita coisa para ser resolvida e, infelizmente, não vai ser resolvida no amor.
Se quiser que resolva, tem solução. Mas não vai ser na paz, infelizmente. E se o poder público não tiver interesse que resolva, pior ainda. Então é realmente uma tristeza para mim, principalmente, ver a região em que eu nasci ali, cresci ali, e tenho família lá ainda, meu tio ainda mora lá, meus primos ainda moram lá, tenho muitos amigos que ainda moram lá. Para mim é sofrido ver essa galera passando por essa situação. Mas infelizmente eu não vejo outra forma de resolver que não seja eliminar a presença do inimigo e substituir o inimigo pela presença do Estado. Agora, se o Estado é um narco-Estado, não adianta tirar um e colocar o outro. É trocar 6 por meia dúzia.